De nossos 5 sentidos, a visão é o que tem maior alcance. A visão só é possível com a presença da luz. Sem ela, o mundo ficaria assim, escuro. E para falar sobre a luz e as suas propriedades, convidamos a professora de física, Cristiane Tavolar. Olá, professora, tudo bom? Tudo bom, Denis. Você sabe que luz é uma forma de energia muito especial. Os nossos olhos têm células que são sensíveis a essa energia e por isso a gente vê. Mas eu quero falar das propriedades da luz num outro lugar. Eu vou te levar. Ah, é? E para onde nós vamos? Nós vamos num estúdio fotográfico com equipamentos fantásticos. Opa, então vamos lá. Vamos lá. Esse é o Spata, fotógrafo, e ele disponibilizou aqui o estúdio fotográfico dele para a gente fazer aqui alguns experimentos com luz. Eu estou vendo aqui que ele deixou alguns instrumentos de óptica. Então, a palavra correta é óptica. Óptica, não Na ótica. Física, isso. Nossa, Você sabia sempre disso? aprendendo. E por que óptica e não ótica? É a origem da palavra, é uma palavra grega, optikos, que se refere ao que se vê. E, por sua vez, vem de ops, olhos. Bom, então eu quero ver com meus próprios olhos a ação da luz aqui no estúdio. Fica à vontade, eu vou tocar aquela nossa foto. Obrigada. Valeu, obrigado. Deixa eu te mostrar, então, alguns equipamentos que ele separou aqui pra gente. Microscópio, câmera fotográfica, luneta. E todos esses instrumentos, então, mexem com luz. Eles precisam do mesmo tipo de luz? Essa é uma boa pergunta. Aliás, já vou aproveitar para definir o que é luz. A gente pode dizer que luz é constituída por ondas eletromagnéticas. E cada onda eletromagnética tem um comprimento de onda diferente. E essas ondas eletromagnéticas sensibilizam o nosso olho, por isso a gente consegue ver. Mas você me perguntou se é o mesmo tipo de luz. Eu diria que sim. A gente chama de espectro visível de luz. A luz é produzida por fontes primárias. Uma fonte primária importantíssima para a gente, o nosso Sol. Além do Sol, que mais a gente poderia pensar em fonte de luz? A lua? A Lua não. Não? Então, a Lua reflete a luz do Sol. Como ela está pertinho aqui da gente, a gente tem até a sensação de que ela está emitindo toda aquela luz, mas não, ela está refletindo a luz. Todos esses objetos que refletem luz são chamados fontes secundárias de luz. Olha só que legal. Olha só o efeito que esse papel vai fazer no feixe de luz. Percebeu a diferença? Opa. Olha só. Isso aqui é uma folha de papel vegetal. Sim. Né? A gente chama de meio translúcido. Ou seja, a luz consegue atravessar esse material, porém o material causa interferência no caminho da luz. Você consegue ver a minha mão? É, mais ou menos dá para ver. Então, por que a gente chama de translúcido? Porque você consegue ver através, porém não com nitidez. Diferente do ar desse ambiente, por exemplo, o ar seco. Né? A gente consegue ver através do ar porque ele não causa desvios na propagação da luz. Então, a gente chama isso de meio transparente. Você tem um corta-luz aí pra gente ver? Claro. Olha só esse material. Percebeu? Impediu a passagem da luz, simplesmente. Totalmente. O material opaco simplesmente bloqueia a passagem da luz. Ou seja, o meio opaco é aquele que impede a passagem da luz. Que bacana essa fumaça. E interessante que parece que a luz vem em linha reta.
A luz sempre se propaga em linha reta, professor? Então, essa é uma propriedade da luz, propagação retilínea. Toda vez que a luz se propaga num meio homogêneo, ou seja, igualzinho em todas as posições, a gente consegue perceber essa propagação retilínea. E o que acontece quando dois feixes de luz se cruzam? Opa, será que a gente consegue aqui? Vamos mostrar. Opa, olha só, não aconteceu nada, né? Quer dizer, os dois feixes continuam se propagando em linha reta, eles cruzam aqui numa determinada região, porém, após o cruzamento, eles não sofreram modificações, né? Quer dizer, não alterou a cor da luz, não alterou a velocidade, a direção de propagação. Então, essa é uma outra propriedade da luz, né? Independência dos raios. Deu para perceber por que eu te trouxe nesse camarim, né? Olha a quantidade de espelhos que a gente tem aqui. Espelho. Esse tipo de superfície dá uma reflexão regular. Uma reflexão regular permite que a imagem fique bem nítida, bem definida. Olha lá a sua imagem no espelho, né? Você consegue se ver com detalhes, com bastante eficiência. As outras superfícies que também refletem a luz não são tão polidas. Por exemplo, vou usar aqui essa bandeja para você ter uma noção do que eu estou falando. É uma superfície metálica, né? Porém, repare, ela tá cheia de saliências, não tá bem polida. Você consegue se ver? Não, só dá para ver uma mancha minha. Pois é, né? Você tem aí uma boa reflexão, porém ela não é regular. E o fenômeno da refração, dá para você exemplificar para a gente? A gente vai usar essa aguinha aqui, ó. Quando a luz penetra na água, né, do ar para a água, ela sofre um desvio. Isso é a refração. Olhando assim, a gente não consegue perceber que a refração está acontecendo. Então, a gente tem que dar aqui uma ajudazinha para o raciocínio. Olha só esse lápis. Perfeito, né? Tá. Mas repare o efeito que você vai ter na imagem do lápis quando eu introduzi-lo na água. E assim, vou introduzir inclinado. Olhe bem na superfície de separação entre a água e o ar. O que você está vendo aí? Parece que o lápis está quebrado, né? Não parece que está quebrado? Olha o caminho da luz nessa situação. Luz ambiente. Ela está entrando, né? Do ar para a água, já sofreu desvio, mas a gente não consegue perceber. Essa luz vai bater lá no lápis. O lápis vai refletir em todas as direções. É uma reflexão irregular. Parte dessa luz vai voltar, né? Da água vai passar para o ar, vai sofrer desvio, é a refração. E finalmente essa luz vai conseguir chegar nos nossos olhos. A gente não vê o trajeto, mas a gente vê a imagem. E a imagem está traduzindo esse efeito de desvio que a luz sofre ao passar da água para o ar. Então você está vendo aí o resultado da refração da luz. Agora, tem outras maneiras da gente evidenciar essa refração, né? Só que com efeitos, inclusive, coloridos. Uau. Aqui não vai dar. A gente vai ter que ir lá para o estúdio novamente. Então vamos para lá. E aí, Espata, conseguiu montar o Olha, equipamento? acabei de montar para vocês. Que Olha, ótimo. dá uma olhada, vê se ficou legal. Acho que a gente precisa de menos luz aqui no ambiente. E aí, Denis? Que bonito. Olha só. Parece um arco-íris. Você está vendo aí as cores do arco-íris, né? Do vermelho até o violeta. O que o Espata fez aqui pra gente foi colocar um prisma na frente da luz. Você percebe que o holofote está produzindo luz branca ali, né? Ao passar pelo prisma, a gente consegue a projeção das cores da luz branca. Olha só, a luz, ao penetrar no prisma, sofre uma primeira refração, porque esse prisma é de um material mais denso que o ar. Depois, a luz, ao sair do prisma, sofre uma segunda refração, porque está passando aí de um meio mais denso para um meio menos denso, que é o ar. Ao sofrer duas refrações,
Cada um desses comprimentos de onda vai sofrer um desvio diferente. E é por isso, então, que a gente consegue ver as cores em posições diferentes. Mas isso só acontece porque o prisma não tem superfícies paralelas, hein? Bom, agora só faltou falar da absorção. Luz. Eu pedi para acender a luz, justamente porque luz vai nos permitir falar de absorção. Mas a gente vai fazer isso lá fora. Spata, muito obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Obrigado, Spata. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado. Então, Denis, aqui na praça, a gente está vendo várias manifestações de reflexão da luz e absorção. A luz que incide no solo, na terra, na água, se fosse o caso aqui, essa luz, em parte, é refletida, mas também, em parte, é absorvida. Porém, nesse caso, a energia luminosa se transforma em calor, energia térmica. Quer dizer, então, que o calor que sentimos quando estamos debaixo do sol é a luz sendo absorvida pelo nosso corpo e sendo transformada em energia térmica. Isso mesmo, você entendeu direitinho. E que tal agora a gente tomar um suquinho para refrescar um pouco? Que tal se a gente visse primeiro o pôr do sol? Opa, vamos lá. Vamos.